Olá, boa noite a todos, todas, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vinda. Hoje a gente vai ter uma live super especial. A gente tem a live com o Cris Ramalho, que... Ai, tô super feliz, gente, tô até meio nervosa. O Cris eu conheci recentemente e, assim, eu fiquei tão encantada. E eu falei, ai, não, gente, impossível. Então, ele aceitou o convite da gente estar fazendo essa live para a gente falar sobre um assunto muito precioso e muito central no Projeto Onda, que é a questão da compaixão, que a gente vem conversando. Boa noite, gente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E então, para quem ainda não conhece, quem está assim chegando a primeira vez, o Projeto Onda ele começou recentemente, começou ano passado, ele é assim novinho e o Cris está pedindo para entrar, eu já vou. Deixa eu só localizar aqui. Então, o Projeto Onda ele é novinho, ele... Ai, não tô... Deixa eu ver aqui, Cris. Cris está entrando já. Então, só falando o Projeto Onda, então a gente é a partir do programa do Cultivate Emotional Balance, surge esse programa. Oi, Cris. Oiê, tudo bom? Tudo ótimo, melhor agora com você aqui. Estava só falando aqui falando um pouquinho do Projeto Onda, né? Falando que ele Uhum. surge do Cultivate Emotional Balance, né? Da formação, e uma vontade de inicialmente trabalhar com os adolescentes. E aí a gente foi estendendo, né? Vai ampliando, né? A vontade e a gente chega agora e está oferecendo o primeiro curso para adultos, né, que começa, por sinal, amanhã. Eu e a Tati Floreste, a gente está oferecendo. E essa também é uma oportunidade, a live de tanto de abertura para esse novo movimento do projeto, de também oferecer para um público adulto, quanto também da gente reforçar esse eixo, né, desse que é tão central nas nossas conversas, que é o da compaixão. E aí Uhum. você é a pessoa mais do que apropriada para falar Imagina. sobre isso. Aí eu tô até nervosa Imagina. aqui. Não sei onde que fizeram essa propaganda enganosa. Ah, é nada, é nada. E assim, eu imagino que muitos que estejam aqui conheçam, né, o Cris, mas eu queria, né, eu faço questão de falar um pouquinho da formação do Cris. Eu tô com uma colinha aqui, eu falei, é muita informação. Mas o Cris, ele é professor certificado pelo Centro de Pesquisa e Ensino de Compaixão e Altruísmo, da Faculdade de Medicina da Stanford University, na Califórnia. E é também certificado como professor do Cultivate Emotional Balance, né, pelo Santa Barbara Institute, né, de Consciousness Studies. E aí eu queria também aproveitar, assim, antes da gente começar a conversar, e falar que o Cris também está com turmas abertas para o CCT, não é isso? Uma turma começa no Isso. dia 8 de junho, às 19h30, outras no dia 5 de junho, às 9h30 da manhã, que se eu não me engano é num sábado, não é isso? Isso, é um sábado. E amanhã, sim, também fazendo outra propaganda, amanhã tem roda também de conversa do Ação Paramita, e vai acontecer às 10 horas da manhã, e se eu não me engano é pelo YouTube, né, da Ação Paramita, não é Isso. isso? Sobre Tá, compaixão na política. compaixão na política. Então, Cris, você quer falar alguma coisa? Enfim. Não, eu queria começar, na verdade, agradecendo o convite, assim, né? Eu tenho brincado com... Eu já tinha ouvido isso dessa amiga querida, que é a Jeane Pili, né? De que a gente vira arroz de festa, assim, onde me chamar para falar de compaixão, eu vou.
Então é sempre uma alegria poder falar sobre isso, né? E poder ouvir também. Eu acho que, né, ouvir quem está vendo agora, quem vai ver depois, quiser mandar mensagem e a gente conversar. Eu acho que é assim que a compaixão chega no mundo, né? É. E eu sou daquelas que começam falando de compaixão, praticando a compaixão, né? Então, se você quiser, assim, só para a gente ir chegando, uma prática só para quem também está Vamos, chegando, se quiser assim, né? A pessoa já querem, já falando, não, se você quiser, mas... vamos, vamos super. Então, gente, então é com você. Tá. Uma prática muito, muito simples, né? Uma prática que a gente pode fazer antes de qualquer evento importante. A gente pode se reconectar um pouquinho com o motivo pelo qual a gente chegou até ali, né? Esse muito da nossa sensação de insatisfação vem do fato da gente estar fazendo uma coisa querendo fazer outra, né? Então, a gente está no trabalho pensando no lazer, quando a gente chega no lazer a gente está pensando no trabalho que a gente deixou de fazer ou no que a gente vai ter que fazer ainda. Então esse é um exercício muito simples que a gente pode fazer no início da manhã, por exemplo, né? Tupten fala sobre esse exercício de estabelecer intenção, como ele é potente logo no início do dia, né? É uma forma da gente, de algum jeito, é como se a gente olhasse para o mapa, né? Que a gente vai andar durante o dia e dizer, bom, eu gostaria muito de seguir nessa direção, né? Queria muito acordar e andar na direção da praia. Então esse é um jeito de estabelecer a intenção, né? E é isso que a gente vai fazer. 2 minutos, muito, muito simples, tá bom? Então a gente pode encontrar uma posição que seja confortável para nós nesse momento. A gente pode deixar os olhos fechados ou abertos, como a gente quiser. E a gente pode inspirar fundo, devagar, pelo nariz. Enquanto a gente inspira, a gente pode levar os ombros na direção das orelhas. E a gente solta o ar como se fosse sexta-feira, 18 horas. Mais uma vez, devagar. Inspira pelo nariz. Relaxa, solta o ar pela boca, solta os ombros. Uma última vez. A gente pode inspirar pelo nariz. Relaxa, solta os ombros, solta o ar. E a gente pode deixar então que o corpo encontre esse ritmo natural da nossa respiração. Durante 30 segundos ou menos, a gente pode simplesmente deixar essa energia do fazer que normalmente acompanha a gente o tempo todo, deixando isso se acalmar, dando espaço para essa simples percepção do que está acontecendo agora, à nossa volta, os sons, temperatura, o apoio da cadeira. E a gente pode pensar então que qualidades a gente gostaria de desenvolver e cultivar nessa próxima hora, por exemplo. Que qualidades a gente reconhece em nós, que a gente reconhece que tem a ver com a nossa felicidade, com a felicidade das pessoas que estão à nossa volta. Se a gente quiser, a gente pode nomear essas qualidades: coragem, força, amorosidade,
o que fizer sentido para nós. A gente pode pensar também nessa próxima hora, nessa semana que está começando, como eu gostaria de oferecer essas qualidades que eu quero cultivar em mim, reconhecer em mim. A gente pode se imaginar oferecendo e observar o nosso corpo, como ele fica quando a gente imagina oferecer isso, oferecer essas qualidades. Ele relaxa, ele se expande, ele se aquece. Pode simplesmente observar. A gente pode colocar um leve sorriso no nosso rosto. Observar como isso muda a nossa disposição. Nem que seja pelos próximos 5 minutos. À medida que a gente contempla esse esforço, essa dedicação, em cultivar essas qualidades, fazer do lugar onde a gente está um lugar um pouco melhor. Então, a gente pode ir movimentando o corpo aos poucos. A gente pode abrir os olhos, enfim, e voltando para o espaço. Tudo bem? Tudo ótimo, né? Que bom. Era bom estar as pessoas, quem quiser, gente, quem quiser fazer pergunta, quem quiser falar como se sentiu, por favor, fiquem à vontade. Estamos aqui para acolher todo mundo também e a gente compartilhar, né, sobre a compaixão, né? E Cris, então, depois dessa prática, né, e pensando, né, os efeitos da compaixão, pensando como que, né, tendo essa experiência em primeira pessoa, né, e eu acho que esse é um ponto, assim, central da nossa conversa, né, como que a gente pode, cada um, desenvolver esse aspecto, né, que é tão nosso, é tão humano, e às vezes parece algo tão estranho, né, tão pouco natural. E queria começar assim, mais como um ponto de partida para a nossa conversa, né? Eu estava olhando, né, revendo o Tutendimpa no Coração Sem Medo, e ele vai falar exatamente sobre esse aspecto, né? Dois aspectos, que é o da coragem, a coragem para a gente olhar o sofrimento, né? E a atenção para a gente reconhecer o sofrimento, né? Dois aspectos. E me parece assim, dois aspectos que a gente meio que foge, dois aspectos que a gente não tem muito nem tanto essa coragem, né? Nem tanto essa atenção. Então eu queria te perguntar isso, a gente acaba de fazer uma prática, né? Então como desenvolver esses aspectos, né? Como que a gente pode estar ganhando coragem e atenção, né? Uhum. Eu acho que essa pergunta é ótima. Eu acho que ela traz duas qualidades que têm a mesma característica da compaixão, que é, e isso parece um pouco paradoxal, que é o fato da gente, disso ser natural, mas a gente tem um treinamento da compaixão, né? Então a gente fica assim se perguntando, mas se é natural, para que eu preciso treinar isso, né? E aí a gente vai, quando a gente olha para o programa, né, para o CCT, para o Compassion Cultivation Training, a gente vai descobrir então que
embora essa qualidade, né, essa qualidade da nossa mente, essa qualidade da nossa presença seja natural, a gente pode se tornar melhor, né, mais hábil em reconhecer os próprios sentimentos e direcionar melhor as nossas ações, né? Eu gosto muito desse aspecto da coragem e da atenção, porque eles ajudam a minar um pouco essa ideia equivocada de que a compaixão é ser sempre legal, né? Muita gente se afasta da ideia de compaixão porque olha para determinadas figuras políticas, por exemplo. Eu acho que esse é um ponto que converge na compaixão na política, ou no trabalho, enfim, né? Onde quer que pessoas difíceis existem, e elas existem aos montes, as pessoas resistem à ideia de compaixão porque elas pensam, bom, para que eu vou ser gente boa com esse cara que quer me sacanear ou qualquer coisa assim? E a compaixão, na verdade, ela concorre com essa mentalidade de sempre querer agradar, de sempre querer ser gente boa, de sempre querer deixar o outro fazer o que a gente acha que ele quer fazer, né? Um grande psicólogo, que é o Paul Gilbert, costuma dizer que essa motivação de ser sempre o gente boa, de ser sempre agradável, de querer sempre agradar, ela concorre, na verdade, diretamente com a compaixão. Então, a compaixão, e aí eu acho que tem a ver com um aspecto da coragem, compaixão está sempre interessada, ela é sempre está ligada a essa percepção do sofrimento, esse reconhecimento do sofrimento, a atenção para o sofrimento e esse desejo de que o sofrimento diminua, né? Ou, no mínimo, não escale. Assim. E aí isso requer coragem, porque às vezes a gente vai ver sofrimento e a gente vai querer fugir do sofrimento, né? O que também é um movimento muito inteligente do ponto de vista de sobrevivência, né? A gente vê alguma coisa que é perigosa, ou enfim, a gente vê um sofrimento muito intenso e a gente quer naturalmente se afastar daquilo. Então, nesse sentido também, a compaixão, ela traz coragem para que a gente vá de encontro, né? Vá ao encontro do sofrimento e se relacione com ele da melhor forma possível, né? E aí essas duas habilidades, atenção é algo que a gente pode treinar, né? Na formação do CB a gente vê lá, né? Viktor Frankl já falava que a atenção constrói o mundo, né? Se eu não consigo, se eu estou olhando para cima e não estou vendo que as pessoas estão ao meu lado pedindo ajuda, é como se elas realmente não existissem, né? Então, treinar a atenção de uma forma que seja sustentável e imbuído dessa perspectiva de que o sofrimento sempre deve ser diminuído, né? Traz coragem. E aí eu acho que isso já abre para muita coisa, né? Por exemplo, compaixão para uma pessoa difícil não é querer que ela se dê bem, né? Pelo contrário, é querer que essas ideias destrutivas que essa pessoa eventualmente tem, que elas não tenham sucesso, né? Talvez o melhor, uma atitude compassiva com alguém pode ser assim, não, tomara que essa pessoa seja presa e ela não consiga fazer mal a ninguém. Né? Tomara que ela seja isolada, pelo menos por um tempo, enquanto ela recupera a consciência e ela não siga fazendo as cagadas que ela vem fazendo. Então, por isso eu acho que também exige coragem, né? Porque quem quer agradar nem sempre vai ter a força de impor isso, né? Num relacionamento abusivo ou numa relação de trabalho ou enfim, nas várias relações que a gente pode ter, né? Não, assim, isso você toca num aspecto que para mim assim, ele é muito fundamental, que é esse aspecto da vida, né? Quer dizer, a gente falar de compaixão e a forma como isso é compreendido, como isso que você coloca, né? Quer dizer, eu vou ser compassivo com ele, né? Eu vou ser compassivo com esse cara que vive me dando a rasteira, ou que me bate, ou que, sei lá, eu tô falando de uma perspectiva feminina, né? Assim, mas, Claro. né? Qualquer aspecto.
Então, assim, a gente vive, assim, a minha percepção cada vez mais, assim, quando começou a pandemia, houve uma onda inicial, assim, que todo mundo falava assim, vai ter uma mudança radical, né, na forma que as pessoas vão, né, e eu fui uma dessas que fiz parte dessa onda, assim, acreditando que, pronto, agora não tem volta, né, e não é bem Uhum. assim, porque a gente percebe, aí é quando a gente percebe a força de um sistema que ele impede, ele barra essa atitude compassiva, ele cria a estratégia de menosprezar, de Uhum. rotular, de botar em caixinhas. Não, a compaixão é coisa de religião, né? Isso aqui é coisa de gente fraca, né? Gente, Uhum. né? Então, assim, eu fico me perguntando, né? E eu acho que tem a ver com a pergunta anterior da atenção e dessa coragem, porque me parece assim que como operar essas mudanças, né? Como que a Uhum. gente pode, por meio da prática, operar uma mudança que ela seria isso, né? Como que a gente traz, como que a gente fortalece a perspectiva do indivíduo, né? O indivíduo que está se colocando para, né? E Uhum. não de menosprezar essa ação, sabe? Uhum. Porque parece isso, se é individual, a gente não tem força para acabar com todo um sistema, né? Falar Sim. aquela coisa meio de guerrilheiro, mas talvez pequenas ações a gente possa, né, operar determinadas mudanças. Como é que você vê isso assim? Ahn, Existe um fundo histórico que trouxe, né? A gente não, em termos de cultura, nós não somos tábula rasa, assim, né? Então tem uma história do como a gente chegou aqui. E recentemente eu li, embora a minha formação seja história, eu só recentemente tomei contato um pouco com essa história da gentileza, ou história da compaixão, a gente pode dizer, né? E um ponto de inflexão, assim, um ponto bem marcado nessa história que vai deixar marcas até hoje, é quando o Hobbes, né, lança o Leviatã, e a partir daí se difunde essa ideia de que o homem é o lobo do homem, os homens são egoístas, mesquinhos. É interessante, inclusive, a questão do machismo aí, porque o mundo se restringia aos homens, né? As mulheres estavam em casa. E aí, para conciliar esses dois mundos, as mulheres é quem começam a ser a representação dessas qualidades, da bondade, da compaixão, da suavidade, enfim, é quem cuida da família. Então, é aí que começa né, a vai se consolidando esse movimento de que os homens o homem tem esse lado da força e as mulheres têm esse lado da suavidade, enfim. Eu acho que de lá para cá, e essa questão do indivíduo, né, indivíduo e sociedade, ela tem me chamado muita atenção e, num certo sentido, a gente foi, né, essa ideia do neoliberalismo, é uma ideia de individualizar as culpas, né? Então, eu tenho acompanhado um pouco o trabalho do Christian Dunker, da USP, né? E ele tem falado bastante, assim, tem escrito bastante também sobre uma ideia subjacente dentro do neoliberalismo é de que cada um agora virou uma empresa, né? Então nós temos que fazer lives e a gente tem que se apresentar e a gente tem que aparecer. E o que acontece nesse sistema é que a responsabilidade também passa a ser individual no sentido de, bom, se eu não estou ganhando dinheiro, ou se eu não, se isso que é o signo do sucesso para mim não está chegando, é porque a culpa é minha, né? Então parece que a gente está encurralado nessa ideia de individualismo que vem do neoliberalismo, né, que vem desse sistema, como você está colocando, e ao mesmo tempo não existe sociedade sem indivíduo, né? Então a gente pode ler lá no Norbert Elias, a sociedade dos indivíduos. Ele vai falar, bom, então a gente precisa
essa ideia, né, de que juntando muitas pessoas a gente tem, enfim, uma sociedade. E tem me interessado muito esse aparente, não diria que é uma contradição, mas né, como é que se relacionam essas duas escalas? Porque eu não imagino, por exemplo, acontecer um movimento que não passe por uma revolução pessoal, né? Que as pessoas sejam educadas para não rechaçar o que elas estão sentindo, para acolher o que elas estão sentindo, né? Ontem eu estava falando com um grupo de amigos e estava falando um pouco sobre isso. A gente precisa passar por uma educação emocional, no certo sentido, né? A gente reconhecer que, em princípio, a raiva não é um problema, né? O medo não é um problema. A gente precisa entender, a gente precisa jogar luz sobre esses processos individuais. Eu acho que fazendo isso, a gente acessa essa questão da humanidade compartilhada, e aí eu acho que esse talvez seja a interseção que abre espaço para os diálogos, né? Para uma mudança que seja sistêmica, para uma mudança que não seja pensar indivíduos, né? Num planeta que tem 8 bilhões de pessoas. Né? Não, e essa Então é um ideia tema que me interessa muito. essa ideia que você fala, isso já está colado na própria compaixão, né? Porque quando você, né, você só vai para reconhecer a dor do outro, você tem que primeiro também reconhecer sua dor, né? Começa assim, né? Então, esse olhar introspecto, esse olhar da atenção que você traz para si, né? Então, você se observa para observar o outro, e aí você percebe que o outro também sofre igual a você, e o outro percebe o outro que sofre igual, e isso vai, né, gerando essa ideia, né? Eu acho que isso para mim, assim, isso é a revolução também, assim, pensar de um modo como que a gente pode, né, às vezes a gente fica matutando, né, e escutando as notícias, vendo como o que é que eu posso fazer, né? Essa ideia do fazer na nossa sociedade, ela é muito presente, né? Quando você estava guiando, né, a meditação, essa coisa do soltar, do soltar, não ter que fazer algo, né? Porque a gente, eu acho que é mal compreendido isso, né? Uhum. Da ideia de... E não acho que não só isso, né? A gente vive num sistema, o Paul Gilbert, que é esse psicólogo inglês, ele chama a atenção para esse fato de que no capitalismo, de uma forma geral, o esforço não é reconhecido, né? Então, se a gente... a única coisa que é reconhecida é o resultado final, né? Gosto muito do Choque de Cultura, né? E tem uma frase deles que eles brincam assim, né? Assim, se fosse para ficar em vice, era melhor nem ter ido, porque aí pelo menos não tinha esforço. Então é esse tipo de coisa que é difundido entre a gente, né? Assim, o segundo lugar, eu lembro de quando criança, assim, tinha campeonato de futebol e as pessoas diziam, era na Copa, né? Era muito melhor ser o terceiro lugar, porque o terceiro lugar ganhou de alguém. E o segundo lugar é alguém que perdeu, né? Ai, gente. Então, o Dimpa, né, o Thupten Jinpa vai falar um pouco sobre isso no livro. A forma como esses valores, eles estão informando não só ah, um domínio interno a nós, mas eles estão iluminando as nossas experiências, né? Quando a gente olha, para o que está acontecendo à nossa volta, a gente está chamando uns de ladrão e outros de vitoriosos, baseado nesses referenciais internos, né? Só que esses referenciais, eles são flexíveis, né? Se a gente tivesse sido... Esse é um exercício interessante de fazer, né? Se você se imaginar que você foi criado num lugar completamente diferente do seu, muito provavelmente esse outro cristiano seria muito diferente desse cristiano que está aqui agora conversando, né? Então, Paul Gilbert faz esse exercício. Ele diz, bom, se eu tivesse nascido numa situação onde eu me envolvesse com um cartel de tráfico de drogas no México, no Brasil, qualquer lugar,
eu não seria esse psicólogo, Paul Gilbert. Então, quando a gente começa a desenvolver esse olhar um pouco mais amoroso ou flexível com o outro também, surge, eu acho, um espaço de diálogo, né? Surge um espaço onde pode se instalar essa compreensão de que o outro está fazendo alguma coisa baseado em referenciais que ele herdou de alguma forma, né? Não é isso tira um pouco, alivia um pouco essa ideia de culpa, né? Não é culpa da Carol que ela está fazendo isso. Ela foi criada num sistema onde, sei lá, as coisas aconteceram dessa forma, né? Não significa que a pessoa não possa mudar, mas eu acho que eu tenho pensado muito nessa ideia de palavra, nessa palavra tolerância, né? E como sem inteligência, sem discernimento, essa palavra pode ser um pouco perigosa, né? Que a gente pode ser levado, a gente está vendo, né, a situação do Brasil e o que eu penso é, bom, talvez a gente venha sendo tolerante com coisas que não deveriam ser toleradas, né? Então, sem essa firmeza, sem inteligência para entender onde a coisa começa, né, a degringolar, é difícil a gente saber onde cortar, né? Não, e entender que isso que você está falando, né? A tolerância, ela precisa dessa sabedoria, né? Precisa Isso. de um aspecto de discernimento, né? Porque nem é tolerar, nem é passar a mão na cabeça e falar tudo bem, né? Isso. E também não é você rechaçar por completo, né? Você, né, jogar o menino com a água, né? Não tem um provérbio assim que joga o Isso. menino, a água do banho. É, Então, exato. acho que é isso, mas ter esse eixo, ter essa lucidez, né? Eu acho que é o ponto, né? Como que a gente adquire isso, né? Uhum. Porque a gente, quando está tentando olhar para a dor do outro, a gente às vezes recua e faz uma É, bagunça danada, né? é. Eu acho que para essas situações desafiadoras, especialmente, a gente tem e eu acho que esse é o ponto do discernimento, né? Como a gente está chamando aqui. Às vezes falta o discernimento de entender que sacanear o outro, ferir o outro, machucar o outro, não vai trazer a alegria duradoura que a gente espera que ela vai trazer. Eu acho que a gente falha recorrentemente em reconhecer isso, né? Eu acho que isso eu trouxe um pouco do Aikido, assim, de toda vez que a gente machuca alguém, a gente planta uma semente de algo que pode voltar e pode não ser agradável do ponto de vista da felicidade, né? Então eu acho que desenvolver essa familiaridade com as coisas que nos aproximam da felicidade, eu acho que talvez essa seja uma boa definição de discernimento, né? Não, e é isso. É isso que você está falando, porque eu acho que tem uma. Você estava falando aí, trouxe aspecto da política, falando, né, dessa coisa assim, de tudo que a gente está passando, porque outro aspecto que a gente perde um pouco de vista, assim, é a questão da impermanência, né? Que tudo muda, né? Muda e muda Uhum. e a gente se fixa em alguns aspectos, né? Quando você falou da política, eu lembrei do Collor de Mello. Então eu sou da época do Collor de Mello. Eu E também o sou. Collor de Mello, ele foi da assim, né? Eu vivi todas as épocas. Eu lembrei dele porque essa semana eu vi uma foto dele no jornal e eu falei assim, olha, ele teve todo a euforia em torno dele, depois teve o ódio tremendo em torno Uhum. dele, né? Teve todo mundo que, né, acabar com ele e hoje ele está aí. Então, assim, a política brasileira um cenário maravilhoso para a gente perceber como que as coisas, né, não Flutua, né? permanecem, flutuam e tem muito essa coisa da falta de uma ação mais irada, né, em torno da nossa política, É. mas enfim. Mas o ponto é assim, é que quando a gente também
foge, né, evita o sofrimento do outro, às vezes o próprio sofrimento, a gente às vezes perde de vista essa dimensão de que tudo passa, né? A gente se fixa demais a esses aspectos e não abre espaço, parece, né, para perceber que, que muita coisa pode ser feita se a gente solta, né? Quando a gente solta, quando a gente relaxa, quando a gente abre espaço na mente, é quando a gente abre espaço no corpo, né? Porque a gente está com corpos também totalmente engessados, corpos extremamente, né, maltratados, né? Então, eu fico muito pensando também, né, nessas relações que vão se dando, que são sistemas, são orgânicas, né? Elas estão nesse complexo, né? Eu acho que uma forma, né, do discernimento se apresentar pode ser por meio da paciência, né? Então, se a gente perde essa noção da impermanência, a gente vai dizer na maré baixa, bom, não dá para navegar, né? Assim, acabou, já era. Mas se a gente tiver o discernimento, se a gente tiver um conhecimento aliado à sabedoria, a gente vai dizer, bom, daqui a pouco a maré sobe e o barco desencalha e a gente pode, enfim, fazer alguma coisa, né? Eu tenho pensado muito que esse timing talvez seja uma expressão disso que a gente poderia chamar de paciência, né? Paciência em geral para nós está ligada mais a esse aspecto de tolerância também, né? Assim, tem alguém fazendo uma cagada e a gente fala, bom, seja paciente. Então, assim, é como se a gente tivesse, deixa ele continuar fazendo. Que eu acho que também pode ser, né? Se um dos meus professores, né, o Lama Padma Santin, costuma dizer assim, a gente pode se propor a ser essa vela na janela, né? Significa que a gente não precisa pegar a pessoa pelo pescoço e chacoalhar e dizer, você precisa sair desse lugar, mas ao contrário, né? A gente coloca uma vela na janela e a pessoa está lá tateando no escuro e uma hora, se ela quiser, né? Enfim, se ela se tocar para isso, ela vai ver, né? Onde ela sabe onde te encontrar. Acho que talvez o ponto seja esse, né? E aí quando a pessoa estende a mão, né? Aí daí a gente pode fazer alguma coisa. Porque eu acho que uma parte também do nosso sofrimento com a compaixão é que a gente muitas vezes vai ter uma convicção de que a gente sabe o que é melhor para o outro, né? E que a gente deveria fazer alguma coisa, né? A gente tem muito essa coisa do fazer. Então assim, eu tenho que ir lá e ajudar a Carol. E aí se a Carol não quer, isso me frustra. E o que a gente pode, né, acabar entendendo é que essa ajuda dizia muito mais respeito a mim mesmo, assim, né? Essa é uma sabedoria que eu acho que a compaixão também precisa, porque, assim, muitas vezes eu acho que a gente vai tentar tirar a pessoa do sofrimento, não porque a gente, né, tem um desejo genuíno de que o sofrimento diminua, mas porque eu mesmo não aguento ver aquela pessoa sofrer. E tudo bem, assim, isso não é um problema em si, né? Desde que a gente tenha sabedoria, desde que a gente tenha discernimento para entender um pouco que é por isso que a gente está fazendo. E tudo bem se a gente, né, assim, é por isso que eu estou fazendo e eu vou lá e vou fazer. Tudo bem, não tem problema com isso, né? Quando a gente se move às cegas, tem grande chance da gente se frustrar, da gente ficar enraivecido, né? Nossa, mas a Carol é ingrata, eu fui lá para ajudar ela e ela não me deixou ajudar, né? Então, quando esse autocentramento, em geral, é uma receita, assim, para a gente se frustrar e ficar com raiva, né? A Isabela está perguntando aqui, compaixão e piedade, dó, como vocês veem isso? Muitos confundem. Essa é uma confusão, talvez, mais comum que exista, né? De cada 10 perguntas que a gente escuta no CCP, 11 são sobre essa ideia de compaixão, de piedade e de dó, né? E uma das coisas interessantes sobre a compaixão é que a compaixão, ela é sempre uma relação entre iguais. Sempre uma relação entre iguais.
Então, ao passo que na dó, né, na pena, o que acontece é eu me reconheço como superior ao outro, né? Então você é um coitado e eu, né, do alto do meu castelo vou descer para te ajudar, vou descer para fazer alguma coisa por você. Um exercício cognitivo que a gente faz, né? Tem muitas formas de a gente observar a compaixão, de a gente treinar a compaixão, mas um dos exercícios reflexivos que a gente faz é esse outro que eu estou ajudando, ele mesmo, do jeito que ele está agora, ele já pode ser alguém que está ajudando outro ser, outra pergunta, ou outra pessoa, né? Então, isso afasta um pouco a gente dessa ideia de que o outro é desprovido, né? De que o outro talvez esteja, né, na prática, fragilizado. Talvez a pessoa esteja sem recursos financeiros nesse momento, né? Mas é como a Carol falou, assim, isso, a impermanência está aí, né? A gente está vivendo um filme, a gente não está pulando de foto em foto, né? Então, quando a gente pensa que a maré pode virar, né? A gente sai um pouco desse lugar também de culpa, né? Porque é muito interessante esse mundo das emoções é muito interessante, né? Então, a compaixão, a gente diz, é uma resposta ao sofrimento, né? É um tipo específico de resposta ao sofrimento, que reconhece o sofrimento e quer diminuí-lo. Mas muitas coisas podem surgir do sofrimento, né? Pode surgir raiva, pode surgir medo, pode surgir alegria, inclusive, né? Se É, você é flamenguista e o seu marido é vascaíno, enfim, quando ele sofre porque o time dele perdeu e o seu ganhou, surge alegria disso, né? pois bem. E Então, briga, né? e briga. Mas surge assim um risinho assim interno, É. né? Que é mas eu estou brincando, são situações que são reais, né? Quando a gente tem um desafeto, pode ser que surja alegria, né? É Agora uma alegria também, super frágil, né? Super fragilizada, assim. Basta a pessoa sorrir que a gente já, que merda, queria que acontecesse. Tomara que fulano fique doente. Então, essas coisas acontecem, assim. Então, se familiarizar com esse mundo emocional nosso, né, particular, que não é só nosso, mas enfim, acontece com a gente, é uma forma muito inteligente de aprender a navegar no mundo, né? Porque quando a gente pensa, né, equilíbrio emocional, a pessoa está meditando e a pessoa não vai mais ter raiva, né? No trabalho sempre tem gente sacaneando isso. Não, mas você não é o cara da compaixão, essas coisas é, assim, né? O que a gente está reconhecendo é que, na verdade, esse equilíbrio é dinâmico, né? Então, assim, a gente fica com raiva e, na melhor das hipóteses, a gente aprende um pouco, né? Por que eu fiquei com raiva nesse momento, né? Por que eu fiquei triste quando a pessoa não me deu bom dia? Sei lá, coisas desse tipo que acontecem em todo o tempo, né? Quanto mais familiarizado a gente fica com esse mundo interno, mais fácil, em geral, é a gente navegar pelas situações da vida. não, e assim, só pegando assim esse ganchinho ainda, falando sobre essa questão da dó, da piedade, né, da compaixão, me parece também, resgatando esse aspecto cultural que você menciona, parece às vezes, eu percebo na minha própria experiência, às vezes você sentir dó ele te cria uma espécie de um escudo, sabe? De uma proteção, né? Que a gente vive num país em que é muito sofrimento. Se a gente se abrir, isso dá muito medo, né? Então você sentir a dó, ou, né? Assim, sentir alguma coisa que não te conecte com aquilo diretamente, parece ser uma estratégia de. Às vezes eu fico pensando nos meus delírios, até de manutenção, né, do neoliberalismo, da Sim, força, né, que isso está tão sim, presente na nossa estrutura de vida, sim. para a gente manutenção das coisas, porque então às vezes me parece isso, que desenvolver essa sabedoria, desenvolver esse lugar de equilíbrio, de auto-reconhecimento, né, de compreensão. Então, por exemplo, eu identifico isso em mim.
né? E tentar olhar a raiz disso, como que isso se processa em mim, é também uma forma de olhar para o mundo de outra forma, né? De ir Sim. operando isso, né? Mas isso que você coloca, né? De que não é que eu não vou me sentir, não vou sentir isso nunca, e talvez eu não precise me culpar por isso, né? Porque também Uhum. aí vai uma avalanche, né? Vai uma coisa sem fim, né? Você desenvolve, aí depois você se culpa, aí depois você fica com vergonha porque, né, É, alguma coisa, sim. e você não sai dessa relação cíclica, né, com a emoção, né? Então, É, escapar disso, né, é o ponto, né? é. Eu acho que a gente a dó não. Eu acho que essa talvez seja uma diferença também entre essa experiência da compaixão e a experiência da pena, né? A pena não, na minha experiência, a pena não é uma coisa prazerosa, né? Não, assim, não é gostoso sentir pena dos outros. Parece que a gente está encolhido, assim, né? A gente está sendo comprimido, né? Não é uma sensação agradável. E aí eu acho que uma estratégia emocional que a gente acaba desenvolvendo é essa de sentir culpa, né? De se sentir, ou de a gente vai, para lidar com essa sensação desagradável, a gente vai fazer caridade, para a gente se sentir bem com a gente, né? E aí eu acho que é um outro ponto que toca compaixão e política, que é se a compaixão, como de fato é, né, encontrar o sofrimento, reconhecer o sofrimento, querer diminuir o sofrimento, por que não agir nesses sistemas de sofrimento, né? Porque quando eu sinto culpa e eu quero fazer caridade, nada contra a caridade, mas se o que a gente quer fazer é só ir ali e entregar alguma coisa para alguém que está precisando e nada contra isso, mas eu não quero mudar o sistema, né? A gente de alguma forma está perpetuando esses sistemas de sofrimento, né? Então, nesse sentido, eu penso que a compaixão também é revolucionária, né? Porque se a gente for levar ela a, a cabo, né? Ela vai mudar todas as nossas relações de uma forma geral, né? Não só a relação de mim comigo mesmo, mas a minha relação com quem está à minha volta, né? A minha relação no trabalho, a minha relação com o governo, a minha relação com outros países também, por que não? Claro. Não, e é isso, eu acho que o ponto é esse, né? Quando que a gente reconhece quanto que isso é trabalhado em rede, né? É Uhum. você expandir isso, né? É como que. Eu vou só te perguntar uma coisa. Tu viu uma pergunta que, assim, para mim não tá aparecendo nenhuma pergunta. Então, assim, eu não sei o que que aconteceu aqui, mas eu não sei se tem mais alguma outra pergunta. Eu vi uma da Elaine. Como exercitar a compaixão? E aí acho que cortou a pergunta. Se quiser fazer de novo, Elaine, eu vejo aqui. É, porque eu não tô, não sei, para mim deu uma travada, assim, as mensagens eu não tô recebendo nenhuma. Então, Eu se acho que tiver mais. foi só. Eu só vi essa. Tá, tá. Porque eu acho que o ponto é esse, né? Como que a compaixão em ação, né? Eu acho muito bonito pensar dessa forma, né? Como que a gente vai fazendo e quebrando esses paradigmas que são muito enraizados, né, socialmente, paradigmas que são muito. Então, assim, até quando eu fui fazer o post, eu até menciono isso, quer dizer, às vezes falar de compaixão parece uma coisa meio demodê, entendeu? Fora de Uhum. moda. Não, gente, né? Meio. Me poupe, E né? me poupe. Ai, vou fazer uma live, aí vou ficar uma hora escutando a live de compaixão. Não, Então, que a gente quer falar de performance, de metas, de não. como ficar rico em uma hora. É, Então, é muito complexo e ninguém percebe isso, né? Que
de repente, quando a gente desenvolve a compaixão, de repente a gente pode ficar rica em uma hora, porque a gente vai trazer atenção, a gente vai trazer coragem, né? A gente vai trazer É, aspectos que estavam talvez faltando para a gente ficar rica em uma hora, né? é, Mas esse não é o ponto é é, como que a gente... E eu acho que essa é a grande, talvez assim, a grande motivação da gente estar aqui conversando, né? É como que a é, gente expande isso, como que a gente esclarece e traz ferramentas valiosíssimas e simples, como essa, né, essa prática inicial, a prática de olhar qual vai ser a minha motivação nesse meu dia, né? O que é que eu quero para esse dia, né? Como você colocou do Tutendimpa. Então, eu acho que isso já é, né? Então, a gente desmistificar esses aspectos também da prática formal, trazer isso para uma prática também informal, tá? Isso no mundo, no nosso fazer, na nossa vida, né? Eu acho uhum, que isso é muito valioso, né? Como é, proposta de equilíbrio emocional, de equilíbrio na vida, né? é. A Elaine colocou a pergunta aqui de novo, já vou responder, Elaine. Mas algo que a gente não costuma considerar, e isso avançou muito da década de 70 para cá, é que tudo que a gente faz, absolutamente tudo que a gente faz, em algum grau a gente poderia chamar isso de treinamento, né? Então, se a gente começa a jogar xadrez, a gente começa, né, a gente vê lá a série do Netflix, começa a querer jogar xadrez. A gente começa a jogar xadrez, 10 minutos todo dia. A gente tem instrumentos tecnológicos suficientemente precisos para reconhecer que a estrutura do nosso cérebro, ela muda em 10 dias, né? E ela, se a gente está jogando xadrez, ela vai ser mais adaptada para para pensar xadrez, né? Para jogar xadrez. Mesma coisa com música, mesma coisa com qualquer outra coisa, inclusive com a compaixão, com a atenção, né? Com amorosidade, enfim, o que quer que a gente queira treinar, né? E aí tem uma fala do Mathieu Ricard, que é esse monge famoso, né, esse francês, que diz quando a gente, por exemplo, a gente quer ficar musculoso, a gente sabe que a gente tem que ir para academia e a gente sabe que na academia a gente vai ter que levantar peso. Mas quando a gente fala em se tornar mais compassivo, ou mais paciente, ou mais tranquilo, ou mais atento, a gente acha que por alguma razão, a gente acha que num passe de mágica, todo dia a gente vai querer ser mais paciente e um dia a gente vai acordar mais paciente. Isso é pouco realista, né? Então o que a gente precisa fazer é, talvez, encontrar exercícios que ajudem a gente a encontrar isso dentro de nós e a gente, pouco a pouco, reforçar isso, né? Meu professor de Aikido, um dos meus professores de Aikido costuma dizer isso, assim, né? Pouco a pouco, a gente vai, né, consolidando isso, construindo isso. Esse é o fato, isso é o fato dos treinamentos que a gente fez, a formação, ter cultivo no nome, eu acho que vem desse lugar, né? Se a gente quer um pé de abacate, se a gente quer comer abacate do quintal, não adianta a gente achar que amanhã a gente vai plantar hoje e amanhã isso vai estar lá. Tem um processo pelo qual isso vai acontecer, né? Eu brinco que é a sabedoria do pão de queijo, né? Chega o saco de pão de queijo congelado e lá diz, né? Você tem que aquecer o forno a 180 graus e assar durante 30 minutos. E a gente, por alguma razão, para o pão de queijo não, mas para a vida sim, a gente pensa, bom, se eu botar a 360 graus, talvez asse em 15 minutos, né? Não vai acontecer isso. Eu já digo o que vai acontecer, né? Spoiler. Ele vai queimar por fora e ficar cru por dentro. Então, com a vida, a mesma coisa, né? A gente quer, se a gente se imagina se a gente faz esse exercício, né? A gente se imaginou, né, no início da live, assim, que qualidades são essas que eu quero levar na próxima hora, né? Então, se a gente fizer isso com 5 anos, né, quem é esse cristiano que eu quero encontrar daqui a 5 anos? Isso é uma boa pista de que exercício a gente precisa fazer, de que práticas a gente precisa fazer, o que a gente precisa olhar ao nosso redor para, enfim, caminhar nessa direção, né? E aí,
um ponto importante que um dos meus professores me disse o mais importante é a gente achar a direção correta. Porque depois que a gente achou a direção correta, é só uma questão de tempo até a gente chegar onde a gente quer chegar, né? E aí, para o pessoal da performance, né? Pessoal ah, que tem essa vontade de juntar recursos, né, financeiros, por exemplo, a autocompaixão pode ajudar muito, né? Que é a forma mais sustentável que a gente tem de cuidar bem de nós, para a gente, enfim, chegar, né, alcançar o objetivo que a gente quer. Então, tem estudos muito bons sobre procrastinação e autocompaixão, e outros temas relacionados à compaixão nesse sentido, né? Aí eu acho que eu já meio que comecei a responder a pergunta da Elaine, né? Como exercitar compaixão com pessoas muito diferentes, mas que em algumas situações a gente quer se solidarizar com elas. Então acho que esse saber que às vezes a gente não consegue, acho que talvez seja o primeiro passo, né? Todo mundo é assim, então isso é humanidade compartilhada, né? Isso não é uma questão pessoal, assim, nossa, a Elaine não consegue, mas a gente acha que todo mundo consegue, né? A gente vê o Instagram das pessoas e fala, nossa, todo mundo consegue, só eu não consigo. Mas não é bem assim, né? Eu acho que encontrar os pontos nos quais a gente, esse nosso desejo pela felicidade se encontra, né, se convergem, talvez seja uma boa forma de olhar para essas pessoas, né? Olhar para essa pessoa e pensar, né, bom, talvez ela seja chata, assim, mas com certeza tem alguém, né, o pai, a mãe, o esposo, alguém que olha para essa pessoa e fala, essa pessoa é a pessoa mais importante na minha vida. Por mais que a gente não queira reconhecer isso, provavelmente isso acontece, né? As pessoas têm amigos, as pessoas têm alguém que olha para ela e fala assim, nossa, essa pessoa é muito legal. Mesmo que a gente não ache, mesmo que a gente ache impossível, nossa, não, aquele fulano que está em tal lugar, eu duvido. Então, essa é uma forma da gente ir olhando, né, treinando esse olhar para essa pessoa e fazendo isso acontecer. A gente pode também oferecer, né, em momentos diversos ao longo do nosso dia, assim, que essa pessoa seja feliz, que essa pessoa se afaste do sofrimento. Também é uma forma da gente ir contando para nós essa história que em algum momento ela vai, né, se materializar, assim, como se a gente estivesse magnetizando essa pessoa. E a nossa relação com essa pessoa, né? Experimentem fazer isso com uma pessoa neutra do trabalho e vejam se depois de uma semana vocês não vão chegar e falar assim, nossa, fulano. E vai, às vezes só surge um sorriso naturalmente no nosso rosto, né? Sempre imaginar, né? Eu acho que é isso também, sempre imaginar que a outra pessoa está sofrendo com aquilo, né? Sempre Isso, imaginar isso, não tem, a gente basta qualquer um de nós assim experienciar um dia ruim, um dia em que você isso a gente não fica bem, né? Então imaginar que o é, outro, por mais que ele não, ele diga que não, né? Que a gente ache que não, ele não aquilo não está fazendo bem, né? Então acho é, que trazer esse aspecto também é isso, a gente vai e aí vai encontrando formas, né, Cris? Vai encontrando é, formas, porque também é difícil, né? É é, difícil a gente. é. Esse exercício eu acho interessante a gente explorar esse exercício, mas é assim, né? Não necessariamente, assim, eu não gosto, vamos supor que eu não gosto de uma comida, sei lá, jiló. Não necessariamente a gente tem que olhar para o outro e achar que ele tem que gostar das mesmas coisas ou não, né? Basta a gente encontrar dentro de nós uma experiência que é desagradável e imaginar que quando essa pessoa encontra uma coisa que ela não gosta, ela passa por essa experiência de encontrar alguma coisa desagradável. E isso é o suficiente para ir mobilizando a gente. Cris, vai acabar a live, agora que eu vi. Tá Tá acabando. bom. Tá bom. Ai, desculpa, nem passou e eu nem olhei. Imagina, foi ótimo. Querida, olha, super obrigada, assim, Eu que coração. agradeço. Agradeço a todos que estiveram aqui.
muita assim, gratidão mesmo, assim, muito especial. Acho que. Ai, nem caiu ainda. Tá aqui, 1 hora, não sei. Vamos Tá, tocando. mas quero agradecer a todo mundo que esteve presente, que tava, né, pôde entrar. Eu agradeço ao Cris, assim, acho que cada vez eu acredito mais nessas interconexões da vida. Eu acho que olhar para esse aspecto é lindo, assim, é precioso, porque a gente está aqui e a vida é essa dinâmica. Eu acho que é muito legal perceber isso, né, na vida ainda. E é assim, só agradecer mesmo e ficar aqui dizendo quanto que eu acho você muito legal, incrível. E Obrigado. que continue fazendo esse trabalho maravilhoso, né? Então, para as pessoas, assim, mais uma vez, amanhã a gente começa o curso, eu e a Tati Floreste. O Cris está com os cursos abertos também, é só entrar no arroba Cristiano Cristiano Underline Ramalho. Ramalho. E ai, obrigada, tá, gente? Eu que agradeço. Foi ótimo. Me Boa... chamem sempre. Ah, a gente chama, não fala não que a gente chama. Tá, gente? Então, boa noite a todos. Muito Boa bom. noite, tá, Obrigado, Cris? Carol. A gente Obrigado. se vai se falando. Beijo. Vamos sim. Beijo grande, gente. Tchau, tchau. Tchau.